O prefeito em exercício de Farroupilha esteve reunido com lideranças do município no final da tarde e início da noite da última sexta-feira para discutir sobre a possibilidade de retomada nas atividades do comércio, dos serviços e da indústria. O encontro ocorreu no Salão Nobre do Centro Administrativo Municipal. Representantes e entidades e da classe médica participaram da reunião. Todos tiveram a oportunidade de expor os seus argumentos. A partir desta segunda-feira, algumas atividades estão autorizadas a voltar ao trabalho. Entre elas estão os microempreendedores individuais, com exceção dos que têm contatos pessoais, profissionais liberais, autônomos e as indústrias com mão de obra familiar também estão autorizados a voltar ao trabalho em Farroupilha. Leandro, nós passamos por um momento histórico. A gente vive um momento histórico em nossas vidas. A praga que nós enfrentamos é milenar e de século em século ela assola a humanidade. Se nós buscarmos na história, nós vamos ver que a humanidade passou por muitas pragas e foi dizimada em grande número. Essa gripe que veio agora, ela veio na nossa geração. E nós, com inteligência, com toda a tecnologia, nós temos que enfrentar. Deus quis que eu tivesse aqui. Por algum motivo, Deus me escolheu para esse momento. E quando eu falo Deus, não falo de uma religião, eu falo de um ser supremo, de uma energia maior, que quis que eu estivesse. E, por sorte e por entendimento de nossa comunidade, todos eles têm vindo junto e as nossas decisões nunca é minha. Eu sou o resultado coletivo de uma força enorme, de uma cidade fantástica que nem Farroupilha. Hoje estava toda a representação aqui, do primeiro minuto ao último, uma reunião de quase 4 horas. Ficamos debatendo, achando o caminho e achando soluções. Decidimos que nós vamos permanecer, a grande maioria de nós, em casa nesses 15 dias. O setor científico, nossos médicos e as pessoas que pensam a parte da medicina, nós fizemos uma análise de como está o mundo, o Brasil, o Rio Grande do Sul, a nossa região e a nossa cidade. E decidimos que vamos estar em casa, a grande maioria de nós. Alguns setores a gente foi liberando, que era aquele setor essencial, que era aquele setor que tu precisa para o dia a dia. Fomos liberando tudo isso. E decidimos aqui, então, que segunda-feira vai começar a trabalhar os MEI, que é o microempreendedor individual, que são 4.800 pessoas que trabalham, que são todas essas profissões, pedreiro, carpinteiro, eletricista, cortador de grama, enfim. Só dos MEI que não vão poder trabalhar são aqueles que têm contato pessoal, cabeleireiro, barbeiro, massagista, o cara que faz a tatuagem, que precisam de uma licença da saúde. Esses ainda vão ter que esperar um pouquinho mais, porque a profissão deles é muito próxima e tem um perigo muito grande de contágio, e nós vamos estar no período de incubação do vírus. Muito bem, decidimos também que os profissionais liberais são sozinhos, os advogados, os médicos que já estavam liberados, enfim, o profissional liberal. E nós vamos achar os autônomos, vamos regrar, também voltam. Decidimos que as indústrias que têm mão de obra familiar, a pequena indústria de móveis, a pequena indústria de calçado, a pequena indústria de malha, aquela pequena indústria que usa a mão de obra familiar, que é do seu núcleo familiar, também vai poder voltar a partir de segunda-feira. Outra decisão importante, isso que eu falei, nós vamos regrar bem no final de semana, nós vamos mandar para essas instituições, nós vamos ouvi-los de novo e na segunda-feira nós colocamos o decreto em prática. Tem um protocolo todo de higiene para quem estiver voltando, né? Naturalmente, vai ter todo um ritual para a preservação da vida. Muito bem. Na quarta-feira, então, dia 1º, nós vamos reunir esse fórum de novo para regrar, então, o dia 6, que não é essa segunda, é na outra, onde estaremos voltando com a maioria das atividades. Onde estaremos voltando com a indústria, com o comércio, e vamos então, dia 4, regrar isso tudo. Dia 1º do 4. Desculpe, dia 1º do 4, então vamos regrar a volta, desculpe aqui que eu não sou muito bom em entrevista, nós vamos regrar a volta definitiva, então, do dia 6.
Foi muito oportuno, claro, de um lado os médicos defendendo a importância do isolamento, de outro lado o aspecto econômico, buscar o equilíbrio é o grande desafio, Pedroso. Não tenho dúvida, né? Nós não queremos perder nenhum, nós não queremos que morra ninguém. E nós estamos bem. Estou a observar que o que a gente fez deu tão certo que nós tínhamos um caso, Caxias do Sul tinha um caso. Nós continuávamos tendo um caso, Caxias do Sul tinha 2. Nós continuávamos tendo um, Caxias do Sul tinha 4. Nós continuamos tendo um, Caxias do Sul tem 8. Quer dizer, na nossa comunidade é obediente. Tem dado certo. Nós temos um, Bento não tinha nenhum, nós tinha um, Bento tinha um, nós tinha um, Bento tem 4. Né? Então o que é? A nossa comunidade, ela tem feito certo, ela tem nos obedecido. E eu, com humildade, tenho feito aquilo que posso, dividindo a responsabilidade com todos, porque é uma decisão muito grande, as decisões maiores da minha vida que eu tenho tomado. E com toda humildade tenho chamado todo mundo e tem vindo todo mundo para cá para a gente tomar as decisões. Para concluirmos, se liberássemos a porteira geral a partir do dia 30, poderia ser até prejudicial, estaríamos, quem sabe, colocando no lixo, desperdiçando essa semana que paramos. Não tenho dúvida disso, nós tomamos o remédio pela metade do frasco. Para ter o efeito, nós precisamos tomar o frasco inteiro. Nós corremos risco, se a gente liberasse tudo agora na segunda-feira, nós corremos risco de não ter adiantado nada, nós ter parado a semana passada. Então, o vírus ele tem um período de incubação. Os médicos nos ensinaram aqui, os técnicos nos ensinaram. Nós precisamos respeitar esses 15 dias. Isso é fundamental. Mesmo que tu seja um microempreendedor, que tu seja um profissional liberal, se tu não precisar ir para a rua, não vai. Nós estamos liberando para que as pessoas possam saciar algumas necessidades comunitárias e possam suprir a necessidade financeira, alguns. Mas o certo, esses 15 dias nós ficar parado. Montamos muitas coisas, desmontamos o sistema público, nos organizamos para um hospital de guerra, que é a nossa UPA, que o Leandro já mostrou para todos nós. Nos organizamos todos, com toda a força de nossa alma, para combater a morte. Nós queremos a vida, e a vida depende também do equilíbrio financeiro e depende dos cuidados que nós temos, tá, meus queridos? Fé e força, não tem mal que não tenha fim, vamos vencer juntos. Uma nova reunião com as entidades para tratar sobre o retorno ao trabalho de outras atividades profissionais está agendada para a quarta-feira, dia 1º de abril. TV Serra na Comunidade. Repórter Leandro Adamati.